vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 1 ao 11. 1 Coríntios, a versão é NVI, está aí? Amém? O tema do livro aqui é a ressurreição de Cristo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos esses 11 versículos. Irmãos, quero lembrar-lhes do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam, no qual estão firmados. Por meio desse evangelho vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Verso 3: Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora de tempo, apareceu também a mim. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é nisto que vocês creram. Que vocês crerão. Amém? Irmãos, estamos na semana da Páscoa. E por coincidência, a semana começa hoje, dia 24, né? Semana Santa. E vai até domingo, dia 31, né? Onde que é a ressurreição de Cristo, né? E nesta semana, ela nos mostra alguns princípios básicos que os cristãos entendem sobre a morte de Cristo e a ressurreição. São princípios básicos da fé. Todo cristão precisa entender o que significa morte e o que significa ressurreição. A igreja de Coríntios, ela estava passando por alguns problemas, e alguns problemas teológicos, algumas doutrinas. Depois da saída de Paulo, ela estava sofrendo uma grande perseguição. Essa perseguição, ela vinha dos gregos, e a perseguição era teologicamente, filosoficamente. E além dos gregos, ainda existia uma seita chamada gnosticismo. A seita, ela cria no dualismo. Ela cria que eles creem ainda que a alma, ela é imortal e o corpo, ele é imperfeito. O corpo é matéria ruim, matéria mal. E a alma, ela está presa neste corpo. E para que pudesse se alcançar a libertação desta alma, nesse corpo, que é a prisão da alma, eles recorriam ao quê? Ao conhecimento, à sabedoria, ao esoterismo, ao misticismo. E através disso, segundo a filosofia deles, é que se alcançava a salvação para a alma. E aí, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele vai dar umas instruções exaustivamente, porque ele tinha esta
ocorrência na igreja de Coríntios. Esse problema estava acontecendo na igreja de Coríntios. Ele vai dar atenção a esse capítulo, e essa atenção é uma atenção maior do que os outros apóstolos deram. A atenção que ele dá para esta seita, gnosticismo, que estava entrando sobre a igreja, e essa seita, ela tinha duas vertentes. A primeira vertente era do asceticismo. O asceticismo eles criam que pela abnegação do corpo, dos prazeres do mundo, os prazeres externos, eles alcançariam o quê? A libertação, a imortalidade da alma. Nós vemos isso acontecendo com os monges na Ásia. Eles se retiravam para os seus mosteiros, seus castelos, para ali, se isolar do mundo. Segundo eles, a filosofia moral e filosófica, psíquica, eles precisavam se afastar de tudo isso. E através desta abnegação, eles alcançavam o contato com a salvação. Outra vertente do gnosticismo era que podia se fazer tudo com o corpo, porque o corpo é mau. O importante era a alma, e a alma por si só ela é boa. Então com o corpo eu posso fazer o que eu bem entender. E hoje nós vemos essa filosofia sendo pregada no mundo, sendo vivida no mundo. Ninguém é de ninguém, ninguém é dono de ninguém. Eu faço o que quero com o meu corpo, o corpo é meu, eu posso me transformar no que eu quiser, né? Tem até alguns casos aí que muitos se transformam até em animais, né? Querem ser animais. E aí, diante de tudo isso, irmãos, Paulo vem trazendo o ensino à igreja de Coríntios. Primeira coisa, conselho que ele dá, em 1 Coríntios capítulo 2, 15, 2, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, 2, ele diz assim: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apegue firmemente à palavra que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. A primeira instrução é: vocês são salvos por meio do evangelho. E esse evangelho não é uma filosofia humana, como os gregos, como o gnosticismo estavam ensinando, como os filósofos estavam ensinando. Esse evangelho, ele foi dado, sabe por quem? Versículo de número 3. Pois que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi. O ensinamento que Paulo está trazendo aqui não é dele. O ensinamento que ele está trazendo é do próprio Cristo. Foi Cristo que revelou a Moisés. Foi Cristo que morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Paulo não está trazendo nada de novo aqui. Nada que foi criado por mente humana. Paulo está trazendo aqui uma verdade. E Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. Paulo não vai ensinar a igreja com pensamentos humanos. Paulo está trazendo uma verdade que está escrito e revelado desde a fundação do mundo. Nós vemos isso no Velho Testamento. Tudo isso estava apontando para quem? Para Jesus. E é interessante que Paulo diz aí no versículo de número 3, olha aqui, ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. A primeira doutrina, o primeiro ensinamento que Paulo está dando à igreja de Efésios, ou de Coríntios,
Cristo morreu pelos nossos pecados. E o primeiro tema que eu quero abordar com vocês hoje é: Cristo morreu pelos nossos pecados. É interessante nós atentarmos para isso, porque muitas das vezes nós pensamos que talvez Jesus morreu por acaso. Talvez Jesus morreu por um acidente, né? Ou foi coincidência Jesus morrer na cruz do Calvário. Aí Paulo vai trazer algumas provas para nós, algumas provas incontestáveis, né? E aí eu quero pedir para vocês abrir as suas Bíblias lá em 1 Pedro 1, 19 e 20. A morte de Jesus, irmãos, ela foi totalmente planejada. Tudo o que aconteceu está sobre a vontade e o domínio de Deus e de Cristo Jesus. Olha o que diz aí 1 Pedro, verso 1, 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Verso 20. Conhecido antes da criação do mundo. Conhecido antes da fundação do mundo. Revelado nesses últimos dias em favor de vocês. Ou seja, Jesus morreu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha sido imolado. Não foi um acidente, não foi um acaso. E o próprio Jesus, ele vai ensinar isso aos seus discípulos. Ele fala para os seus discípulos que ele iria passar pelo o caminho da agonia, a via dolorosa, ele ia passar. Ele ensina os seus discípulos. E além de Jesus ensinar, os profetas também profetizaram sobre a vinda de Jesus. E é interessante que os profetas profetizaram que os que estavam no Velho Testamento seriam salvos em Cristo Jesus. Todos aqueles que viveram no Velho Testamento, no Antigo Testamento, alcançaram a sua salvação olhando para Jesus. Já nós olhamos para trás para o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E tudo isso já tinha sido programado antes da fundação do mundo. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que Jesus não recuou diante da morte e nem ficou surpreendido quando foi sentenciado à morte de cruz. Jesus não morreu porque Judas traiu por ganância, ou porque o Sinédrio prendeu e acusou de blasfêmia contra Deus e conspirou contra César. Jesus não morreu porque os discípulos abandonaram, ou porque Pilatos covardemente condenou à morte, mesmo estando convicto que ele era inocente. Sabe por que Jesus morreu? Jesus morreu porque o Pai entregou por amor a você, meu irmão. Por amor a você, Deus entregou o seu Filho. E Ele morreu porque a si mesmo se deu voluntariamente pelo seu povo, para morrer pelas suas ovelhas. Não foi por acaso, tem um propósito. Existe um propósito na morte de Cristo Jesus. E esse propósito é você. E esses são os fundamentos da fé cristã. E aí, outro ponto que eu quero destacar para vocês é sobre uma das coisas que a teologia da expiação ela vai passar para nós. Hebreus 2:17. O primeiro ponto da teologia da expiação, ela fala sobre propiciação. E a propiciação é apaziguar a ira, ou tirar a ira, ou desviar a ira. Esse é o significado da propiciação. Vamos ler lá, Hebreus 2:17. Por esta razão ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel em relação a Deus, e fazer expiação pelos pecados do povo.
Outras versões aí nessa palavra expiação fala sobre propiciação. Ele propiciou. E isso o que ele fez? Jesus desviou a ira de Deus que estava sobre a raça humana, que pecou e violou os mandamentos de Deus, violou a vontade de Deus. Jesus fez o quê? Fez com que Deus desviasse essa sentença, essa justiça de Deus, que iria se cumprir sobre a sua vida. Jesus fez com que se desviasse e se cumprisse em Jesus na cruz do Calvário. Todo o sofrimento que era adicionado a você, todo o castigo que estava sobre a sua vida, Jesus desviou para ele na cruz do Calvário. Deus cumpriu a justiça, irmãos, que estava reservada a você em seu próprio Filho, na cruz. Esse é um ponto. Outro ponto é a expiação. E aí nós podemos ver lá em 1 João 1,17. 1 João 1,17. Os jovens cantaram um hino muito bonito sobre o perdão de Deus através do sangue de Jesus. Por coincidência, nós acabamos tendo essa coisa boa, né? Louvor e mensagem. 1 João 1,17 diz: 1,17. 1,7, desculpa. Se porém andarmos na luz, com ele estamos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Olha o objetivo da morte de Jesus: a propiciação de desviar a ira. O segundo é o sangue dele, derramado na cruz, é que te purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus, meu irmão, que nos dá poder, nos dá força. O teu Deus está vivo, irmão. Ele está vivo. E aí, a pergunta que Paulo faz à igreja de Coríntios, a pergunta é: se ele perguntasse para um grego, mortos ressuscitam? Se ele perguntasse para um gnóstico, mortos ressuscitam? Eles de bate e pronto iam falar que não, porque eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam que a alma é imortal e o corpo é matéria má. Então, se eu consigo libertar o corpo da alma, eu não posso mais voltar para aquilo que é mal, que é aquilo que é ruim. Para um grego é impossível ressuscitar. E Paulo falou para eles: olha, Jesus ressuscitou. E aí nós podemos ver 1 Coríntios capítulo 15, dá para ligar aí? 1 Coríntios capítulo 15 e verso 3. Aliás, o 4. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Não é uma fantasia, não é uma coisa mística, não é uma coisa fantasiosa, é uma profecia se cumprindo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. E isto é uma prova incontestável. Jesus ressuscitou. E aí, ele vai trazer várias provas disso. Podemos ver. A primeira prova que ele traz, que é, a prova não é o existencial, o espiritual. Não é um fantasma que ressuscitou. Se pudesse colocar, não dá para colocar, né? Lucas 24, vamos ler lá. Lucas 24, do 36. Lucas 24, 36. Olha só. Jesus aparece aos discípulos. Amém, colocou lá, amém. Glória a Deus.
Colocou 24:36. Enquanto eu falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhe: paz seja com vocês. Aqui, os discípulos estavam com medo, reunidos no cenáculo, porque os judeus estavam perseguindo, mataram o mestre. Se eles mataram o mestre, vamos nos matar também. Eles estavam com medo dentro do cenáculo. E alguns outros evangelhos narram que as portas estavam fechadas, as janelas estavam fechadas, e eles estavam com medo. Aí de repente, irmãos, olha o que acontece. Verso de número 37. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito, porque Jesus apareceu para eles depois da morte. Irmãos, é uma coisa, irmãos, para nós analisar. Eles estavam trancados, portas fechadas, janela fechada, com medo. E de repente, quem aparece lá no meio deles? Jesus. E aí eles pensam que é o quê? Verso do número 38. Ele disse: por que estão perturbados? E por que surge dúvida no coração de vocês? Verso 39. Veja as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toque e me veja. Um espírito não tem carne, não tem osso, como os estão vendo que eu tenho. Irmão, Jesus aparece no meio deles, em carne e osso, sem passar pela porta, sem passar pela janela. Se fosse você que estivesse lá, o que você faria? Qual seria a sua reação? Logo pensaria que era um fantasma, ou pensaria que era um espírito. E foi isso que eles pensaram. Nós estamos falando com um espírito, nós estamos falando com um fantasma. Mas Jesus olha para eles e diz assim: ei, toca aqui na ferida dos cravos da cruz do Calvário. Toca aqui onde a lança me furou. Toca aqui. E eles tocaram, irmãos. E mesmo assim, verso de número 40. Tudo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Verso 41. Por não crer, ainda tão cheios de alegria e de espanto, ele lhe perguntou: vocês aqui têm algo para comer? Porque eu entendo, irmãos, que a mente deles entrou em confusão total. Eu vi meu mestre morrer. Agora do nada ele aparece no meio da gente, manda tocar, eu toco nele, mas por onde que ele entrou? Eu acho que eles ficaram tão, ao mesmo tempo, felizes de ver o mestre ali e poder tocar e poder abraçar. Eu acho que a felicidade deles foi tão tamanha que aí Jesus fala para eles assim: olha, você tem algo para comer aí? E aí, verso do número 42. Aí deram para ele, deram-lhe um pedaço de peixe assado. Outras pessoas vão dizer: deram peixe assado e mel. Jesus ressuscitou, irmãos, em corpo de carne e osso. Não foi um corpo espiritual, ou de um fantasma, ou de um místico, ou esotérico. Jesus ressuscitou de corpo, carne e sangue. Jesus ressuscitou e apareceu aos 12. E aí Paulo vai atestar mais isso ainda, mais uma prova incontestável. Verso de número, capítulo 15, verso de número 6. Olha o que diz aí, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 6. Capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 6. Depois disso, apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Além de apresentar aos discípulos que estavam com medo ali, ele apareceu a mais de 500 pessoas. Isto é uma prova irrefutável, porque Paulo estava ensinando e muitos deles estavam vivos ainda, como está dizendo aí no verso do número 7. Do verso 6 aí, a maioria dos quais ainda vive. A maioria ainda estava vivo. Eles podiam refutar Paulo se estivesse mentindo. Se Paulo estivesse levantando uma doutrina mentirosa, eles era facilmente para ser desmascarado aqui.
Mas alguns estavam vivos ainda. Tanto a igreja de Corinto, como os gnósticos, como os gregos, ficaram pasmados. Como pode isso? Como pode isso? E aí, irmãos, nós podemos ver mais uma prova irrefutável. Mais uma prova inquestionável. E isso é uma prova moral agora. Lembra dos discípulos que estavam com medo? Eles não estavam com medo? Eles se reuniram todo com medo. Mas depois que eles viram Jesus ressuscitado, o que aconteceu com eles? E depois que receberam o poder de Deus, irmãos, o que aconteceu com eles? Eles foram tomados do poder de Deus. E, irmãos, de vez de ficar com medo agora, eles se encheram de coragem. Eles se encheram, irmãos, de alegria no coração, de confiança. Eles viram que a palavra de Deus havia se cumprido em Jesus, e Ele te havia ressuscitado. Eles viram o Mestre vivo. E dali, irmãos, de vez de eles ficar com medo da prisão, eles foram com coragem para a prisão, pregando o Evangelho onde eles chegavam, pregando o Evangelho. Diz a palavra que a primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor, porque eles estavam confiantes, porque eles viram a promessa se cumprindo em Cristo Jesus. Muitos enfrentaram, todos eles, apenas João não enfrentou o martírio. Eles foram para o martírio, irmãos, confiante, mas com confiança, porque eles viram o Mestre ressuscitado. Se o Mestre ressuscitou, eu também vou ressuscitar. E era a promessa de Jesus para eles e para você também, que Jesus vai te ressuscitar. Podemos ir lá, João capítulo 11. Versos 25 e 26. Olha só o que Jesus disse. O próprio Jesus está dizendo: eu sou e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora se tornou uma coisa pessoal, irmãos. Agora se tornou uma coisa pessoal. Jesus não veio trazer ressurreição. Ele está dizendo que Ele é a ressurreição, irmãos. Ele é a ressurreição. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É a promessa dele. Jesus está dizendo aqui, podemos ver, que Jesus está dizendo primeiramente que a morte não é mais a morte. Depois disso aqui, irmãos, a morte perdeu o sentido. Não perdeu o sentido? Olha aí. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Qual que é o sentido da morte? Morreu, acabou. Mas agora Jesus está dizendo assim: ainda que morra, viverá. Em Cristo, a morte perdeu o sentido. Em Cristo, a morte perdeu o poder. Em Cristo, a morte. Em Cristo, a morte tem poder para o ímpio. Para aqueles que não creem em Jesus, a morte tem poder. Mas para nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, a morte não tem poder. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 55 e 56. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 55 e 56. Olha aqui Paulo afirma, irmãos. Olha aqui Paulo afirma: onde está a morte, a sua vitória? É uma pergunta, ele está perguntando aqui, ó. Cadê, morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, o seu poder? Verso 56. O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei.
Mas nós que estamos em Cristo Jesus, como nós lemos lá em João 11, 25. Vamos colocar aí de novo, João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Verso 26. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? É uma pergunta. Você crê nisso? Você crê? Você tem certeza que você crê? Diante das provas que Paulo está demonstrando, você crê que Jesus aniquilou o poder da morte? E aí, voltando lá para 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Voltando lá para 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Olha, irmãos, essa palavra ressuscitou de dentre os mortos, irmãos, é uma palavra que não tem como explicar essa palavra. É milagre. Ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia, o primeiro entre aqueles que dormiram. Eu quero tratar esse assunto de dormir para nós finalizarmos. Dormiram. O que é dormir? Porque a morte já não tem mais poder sobre a nossa vida. Aí Paulo vai tratar agora de dormir. E nós vemos alguns exemplos que Jesus deu sobre a filha de Jairo. Jesus falou para ela, para os discípulos: ela está dormindo. Um exemplo mais clássico que vocês conhecem: Lázaro. Lembra de Lázaro? Lembra? Ele morreu. E aí Marta correu para Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus responde para ela: seu irmão não está morto. Ele está o quê? Dormindo. Jesus foi até lá acordá-lo. Jesus foi até Lázaro para acordar Lázaro. Esse é um grande exemplo que nós temos. E Jesus fez esse milagre para se cumprir essa escritura. E para que você creia nele. Porque quem pode dar é quem tem, não é? Eu só posso dar se eu tiver. Ele fala que ele tem a vida. Ele é a vida. Só ele pode dar a vida, porque só ele tem. E ele te dá nesta noite, se você crê na palavra dele, se você crê nas escrituras, se você crê nos seus mandamentos. Você crê? Você crê nisso? Então você tem vida. E esta vida é eternamente. Você não vai mais morrer, porque você já foi sepultado em Cristo Jesus no batismo. No dia que ele morreu, ele te sepultou ali. A sua morte não tem mais poder. O que nós podemos passar é dormir no Senhor. O corpo vai dormir, mas a alma está com Cristo Jesus. E naquele grande dia, quando Jesus vir buscar a sua igreja, ele vai acordá-los, os que estão dormindo em Cristo Jesus. Ele vai acordar. Ele vai transformar o seu corpo em um corpo glorioso. Um corpo glorioso. Olha o que diz aí o verso de número 52. Olha o que diz aí. 1 Coríntios 15 e 52. 1 Coríntios 15 e 52. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. E o quê? Os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Verso 53. Pois é necessário que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia! Nós seremos imortais, irmãos. A lei que está sobre o nosso corpo, que nós crescer e tem que passar por esse momento de envelhecimento, dores, fadiga, sabe, tristeza, dor, isso não vai existir mais lá. É promessa para você, irmãos. Se revista
da incorruptibilidade, da imortalidade. É isso que Jesus está pregando nessa noite. As Escrituras estão ensinando isso para nós nessa noite. Que a nossa fé esteja em Cristo Jesus, irmãos. E que aquele impacto que o discípulo teve, que quando viu Jesus, eles se encheram de poder, se encheram de coragem e começaram a pregar. Não importava se ia ser preso, que esse impacto seja realizado na sua vida nesta noite. Que você saia daqui nesta noite dizendo: eu estou vivo em Cristo Jesus, a morte não tem mais poder sobre a minha vida. Aí o salmista diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei ao mal algum, porque o Senhor está comigo, o Senhor está com você, meu irmão. Aleluia. Para nós finalizarmos, 1 Coríntios, capítulo 15 e verso 58. Capítulo 15 e verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Ei, que irmãos? Inabaláveis. Sabe o que é inabalável, irmão? É uma rocha. Uma rocha firme. E Jesus é a rocha. Ele é a rocha. Seja sempre dedicado à obra do Senhor. Pois vocês sabem, vocês já sabem, que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Quero chamar o pastor Osvaldir para dar esse termo em nome de Jesus.